boa tarde a todos. Conversei com alguns ali fora há pouco tempo. Tem gente do Brasil inteiro aqui, tem gente do Rio, tem amigos meus do Rio aqui, tem o Evandro, tem o Carlos, tem o Haroldo, ela veio lá do Rio de Janeiro para acompanhar a gente. Hoje se faz presente boa parte do Brasil por representantes e muitos alunos lá atrás também, com um ânimo bacana, não é isso? Bem acordados, né? E animados para essa audiência, porque aqui se traça uma responsabilidade importante, um atalho importante, que se a gente continuar do jeito que nós estamos indo, a gente vai termos muito ainda nos nossos noticiários, como tem acontecido no Rio de Janeiro frequentemente, mostrando cada vez mais incêndios com vítimas. E esse último incêndio com vítimas, onde as vítimas foram o próprio bombeiro. Nós temos que dar a nossa parcela, tanto intelectual, sim, como o Jorge Alexandre veio apresentar aqui, e mostrarmos que nós somos capazes também, sim, de interferir na legislação e mostrar, como sociedade, o que queremos para o nosso futuro. Para isso, eu trouxe como base a Lei 13.425, de 2017, mostrando que nós temos um bom caminho que nós percorremos com essa lei. Essa lei, a 13.425, ela vem falar especificamente sobre a segurança contra incêndio no Brasil. O que nós estamos discutindo hoje é a Lei 11.901, que fala do bombeiro civil. Como o Jorge Alexandre também falou, tirou algumas coisas ali, é uma grande coxa de retalhos que fica sem nexo, a gente não consegue entender o objetivo principal da Lei 11.901. Se você for lá para o Rio de Janeiro e falar da Lei 11.901, muita gente não vai nem saber o que se trata. E não vai saber o que se trata também quando fala da NBR 14.608. Lá nós temos uma formação de 80 horas. E a Lei 13.425 vem para quebrar alguns paradigmas, sim, para a gente. Tá? A 13.425 foi discutida aqui também, através de uma frente parlamentar mista também, a Frente Parlamentar Mista de Segurança contra Incêndio. E lá temos 9 professores e bombeiros militares que agregaram, de alguma forma, nessa lei. Tá? Alguns institutos, algumas empresas também trabalharam nessa lei, é uma lei que nós temos hoje em âmbito nacional. E aí, uma grande parte dos alunos lá me perguntam: Fabrício, eu tenho uma lei federal, tenho uma lei estadual, tenho uma lei municipal, eu tenho uma norma da ABNT, e aí quem que eu sigo? E tem tanta coisa falando. Bem, como a Lei 13.425, ela veio quebrar mais um paradigma que nós podemos também percorrer esse mesmo caminho. A 13.425 mostrou para a gente que, se a gente tem uma lei federal, estadual ou municipal, ficou de entendimento que aquela lei que tiver maior crivo, que aquela que for mais exigente, deve ser cumprida. Então, a gente tem que trabalhar mais ainda na Lei 11.901. Tudo bem? Então, ela veio com uma filosofia. Bom, nós temos esse quadro aí, ó. Filosofia, proteção do incêndio, proteção ao patrimônio, proteção à vida. Ficou claro, na discussão da 13.425, que o objetivo daquela lei, da 13.425, e o objetivo de leis federais que falam sobre a vida, e a 11.901, sim, vai falar sobre a vida, porque uma vez que ela vai falar sobre a formação, uma vez que ela vai falar como que o bombeiro profissional pode se especializar, como que o bombeiro profissional civil pode trabalhar, sim, ela vai falar sobre a vida. E a 13.425 também quebrou um paradigma. Você discute uma teoria mais voltada para o setor privado ou para o público. A gente percebe também, entende, que a sociedade ela tem que perceber que uma vida no Sul tem o mesmo valor da vida no Norte. A vida no Rio de Janeiro ela tem a mesma importância de uma vida em Roraima, de uma vida em São Paulo, de uma vida em Santa Catarina, igual o Romário veio aqui representar. Então, essa percepção que a 13.425 veio trazer, vem mostrar alguns pontos importantes para a gente. Por que no Rio de Janeiro se forma com 80 horas? E por que em São Paulo se forma com 210 horas? E por que cada um dos bombeiros militares tem que tomar para si essa responsabilidade, digamos assim? Né? Mostrar como que o bombeiro civil tem que se formar. E aí, é bombeiro civil ou é brigadista? Bom, o objetivo da 13.425 também foi sensibilizar e
influenciar para mudar. Nós, como bombeiros civis, nós, como integrantes desse comitê da Frente Parlamentar Mista, prevencionista, temos que trabalhar nesse ponto. A nossa formação tem que ser uma formação que garanta uma sensibilização da sociedade. E aí, quando eu falo em sociedade, é bom que a gente perceba o seguinte: a sociedade ela vai exigir do poder público novas normas toda vez que ela percebe um risco. Tem muitos riscos que nós, como técnicos, percebemos e não conseguimos passar para a sociedade. O bombeiro profissional civil também tem esse papel de sensibilizar a população e mostrar o risco que está na frente dela e que muitas vezes é despercebido. Bom, aqui eu coloquei também um outro paradigma quebrado pela Lei 13.425. A segurança contra incêndio é a responsabilidade do município. Aí, nós, quando olhamos lá, chegar um pouco mais para o lado, é um princípio do interesse local enquanto respaldado na Constituição da República, especificamente em seu artigo 30. Então, eu coloquei aqui, artigo 30, falando o seguinte, que se for um princípio de interesse local, então, toda vez que o município pensar que é um princípio de interesse local, ele pode colocar ou não. Será que é isso? O Estado, no artigo 24, fala: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar corretamente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Se encaixamos ali como bombeiro civil? União, proteção à vida e saúde e defesa civil. Sim, podemos montar a Lei 11.901. 13.425 também veio trazer uma importância de termos uma lei federal. Questões humanas. A vida de uma pessoa, no norte e no sul, como eu falei, tem o mesmo valor para a União, não é isso? Níveis diferentes de proteção para quem está no norte e para quem está no sul. Um bombeiro que se forma no Rio não pode trabalhar em São Paulo? Por quê? Bom, tem um enquadramento da 13.425 que fala sobre sistema de proteção, que fala o seguinte: para um ambiente com 100 pessoas tem que ter sistema de proteção. Tem que trazer informações aos ocupantes, inteligência e coleta de dados. E aí vem um outro ponto importante para nós, como bombeiros civis. Nós temos que saber coletar dados. A 13.425 vem orientando a formação também de uma estatística. Nós não temos estatísticas. Como formação, para onde nós vamos? É um questionamento. Educação é um outro ponto importante e altamente discutível. Para onde nós vamos com a nossa formação? Uma vez como técnico, uma vez como engenheiro, uma vez como pós-graduando, para onde que nós vamos? Lá na 13.425 fala o seguinte: o cara que estiver fazendo graduação em engenharia ou arquitetura, tá bom? Vocês aí que vão fazer bombeiros civis, daqui a pouco vão passar para engenharia ou para arquitetura, vocês têm que pensar o seguinte: tem que ter uma cadeira lá que vá falar sobre segurança contra incêndio. A 13.425 orienta isso, mas isso é feito nas universidades. Eu estive conversando com uma professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu me formei. Ela falou o seguinte, ela me orientou no projeto final. Ela falou o seguinte: Fabrício, aqui está tendo uma luta, porque eu estou tentando colocar que todas as engenharias tenham essa base como segurança contra incêndio. Está difícil. Bom, temos professores para falar sobre segurança contra incêndio? Será que temos professores para falar sobre segurança contra incêndio? O CNPq, em 2017, acabou de reconhecer a segurança contra incêndio como uma ciência. E qual é o grande ponto negativo disso tudo? Bom, se nós não temos estatísticas, nós temos poucos artigos científicos para nos nortearmos, tanto na formação, quanto nas necessidades de proteção da segurança contra incêndio. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Bom, a 13.425 também dá uma orientação para a proteção do consumidor. Fala o seguinte, se você liberou uma edificação, está lá o teu nome, te dá uma coparticipação em caso de acidente, em caso de incêndio. Tá? Vamos lá. Formação, é o questionamento que eu trouxe para cá hoje. Conversei com a professora Deise Duarte, da Universidade Federal de Pernambuco, tá? Umas 2 semanas atrás. Ela falou sobre a Lei 13.425, ela trabalha numa frente parlamentar de segurança contra incêndio, e ela me entregou um documento assinado por outros 8 professores, e ela mais 8.
alguns com pós-doutorado, outros com doutorado, outros com mestrado. 2 ainda oficiais do Corpo de Bombeiros, um deles ainda também com doutorado em Física. Eles montaram uma orientação para a formação em pós-graduação em segurança contra incêndio. O questionamento que a gente tem que fazer como frente parlamentar prevencionista é interpretar se esse currículo apontado para a formação do engenheiro com pós em segurança contra incêndio vai atender às nossas necessidades urbanísticas. Aquela cidade lá, que a 13425 fala, que se não tem nenhum sistema de proteção, a gente tem que instalar, será que vai atender? Essa discussão, essa aproximação é importantíssima com a Frente Parlamentar de Segurança contra Incêndio. Eles têm feito estudos muito bem desenvolvidos, muito bem orientados, como exemplo, a 13425. Bom, a Lei 11.901 ainda deixa esse texto daqui. Vocês aí que são alunos, galera aí de trás, os alunos, deem uma olhada nisso. Quem é o bombeiro líder? Bom, o bombeiro líder lá fala o seguinte: o bombeiro é formado como técnico em prevenção e combate a incêndio. Não existe esse curso no catálogo do MEC. Não existe esse curso no catálogo do MEC. Bombeiro civil mestre, formado em engenharia, com especialização em prevenção e combate a incêndio. Formado em engenharia, tem pessoas com pós-graduação em segurança contra incêndio que atuam como bombeiro mestre. Hoje existe esse profissional. Essa formação nós somos capazes de dar hoje? Nós temos capacidade, temos professores suficientes? Estava continuando essa conversa que eu tive com a professora Deise Duarte, ela falou o seguinte: Fabrício, montei aqui, levei para a reitoria de pós-graduação e extensão o curso de pós-graduação em segurança contra incêndio. Mas eles falaram o seguinte: não tem demanda, não tem mercado, eu vou fazer o quê? E ela me falou o seguinte: Fabrício, se você quiser, a gente cria um curso itinerante. A gente vai para o Rio de Janeiro, desenvolve alguma universidade pública ou privada e leva os professores para o Rio de Janeiro, leva os professores para São Paulo. É uma ótima solução. No mercado ainda pequeno, com uma demanda pequena, nós estamos vendo que a sociedade está cada vez mais percebendo os incêndios e falando: não, eu não quero entrar num edifício assim, porque acontece ali, pessoas morrem ali. Tá? O único curso técnico catalogado lá, no catálogo nacional lá de cursos técnicos do MEC, é esse daqui, ó, técnico em combate a incêndio, resgate e prevenção de acidentes da aviação, que é dado apenas pela aeronáutica. Tá? O questionamento que eu deixo aqui para vocês e o que a gente está desenvolvendo hoje como estudo é a formação do bombeiro civil mestre, que é o pós-graduando em segurança contra incêndio, e uma orientação, por que não, direta para a BNT, para a 1408, como ela está sendo discutida, e é bom falar que ela abriu a consulta nacional, a gente tem que dar uma olhada lá, nessa consulta nacional que está aberta, orientando direto. A Lei 11.901, ela pode fazer isso, orientar a NBR 1408, né? Sim, pode regulamentar através da 1408 a formação do bombeiro civil. E aí sim a gente consegue responder aquele tantos outros estados, aquele 20%, né, dos municípios que estão fora, que não estão sendo atendidos por bombeiros militares. Pessoal, agradeço demais a atenção de todos vocês, agradeço a cada um dos que vieram fora daqui de Brasília para cá, para acompanhar essa audiência pública. A importância dessa audiência pública é enorme, a gente está transmitindo ao vivo ali, tanto pela TV aqui da Câmara, tanto pelo nosso YouTube, a gente está vendo que o pessoal está acompanhando a gente. Tudo que está acontecendo aqui é de grande importância para a nossa evolução, tanto para a evolução da segurança contra incêndio e, principalmente, para a evolução do bombeiro civil. A formatação desse bombeiro civil vai sair daqui. Vai sair daqui. Está sobre os nossos ombros essa responsabilidade. E eu divido com vocês e divido com os que estão em casa agora. A responsabilidade é nossa. Obrigado, pessoal. Agradecer aí ao doutor Fabrício Nogueira. E agora, com a palavra, o Wesley Pinheiro.